Eu tinha 24 anos quando isso aconteceu, e até hoje eu tenho dificuldade de explicar sem parecer exagero. Mas não teve nada de sobrenatural, nada de místico. Foi algo muito pior, real. Tudo começou numa noite comum, daquelas bem paradas, quando eu cheguei do trabalho já quase 11 da noite. Eu morava sozinho num apartamento pequeno, daqueles antigos que parecem ter sempre um vento passando pelas frestas. Minha rotina era simples. Banho rápido, algo para comer e depois sentar na frente do computador para assistir qualquer coisa antes de dormir. Naquele dia, eu estava cansado demais para pensar, mas inquieto demais para deitar. Abri o navegador e comecei a procurar vídeos aleatórios. Foi quando notei um anúncio estranho, daqueles que aparecem como pop-up mesmo com bloqueador ativo. Tinha um fundo escuro e um texto chamativo oferecendo conteúdo raro de um fórum que eu nunca tinha ouvido falar. Eu sei que parece burrice, mas cliquei. Era só curiosidade boba, naquela sensação de não deve ser nada demais. Quando a página carregou, percebi que tudo estava mal formatado, como se fosse um site antigo, abandonado. O endereço nem parecia real. Tinha uma série de links com títulos confusos, e um deles dizia algo como transmissões ao vivo não catalogadas. Não sei explicar o motivo, mas cliquei. A página piscou. O monitor ficou preto por alguns segundos, e eu ouvi um estalo baixo vindo da CPU. Pensei que tivesse travado e levei a mão ao gabinete para reiniciar, mas antes que eu tocasse, a tela voltou, só que totalmente distorcida. Era como se alguém estivesse espremendo a imagem. Uma janela quadrada apareceu bem no centro, sem botão de fechar. Dentro dela, a luz da minha webcam. Eu aparecia ali, olhando para mim mesmo em tempo real, como se tivesse aberto algum programa de vídeo sem querer. Na hora senti aquele frio seco nas costas. Minha webcam tinha aquela tampinha que eu deixava sempre fechada, mas ela estava aberta. Eu não lembrava de ter tocado nela. Tentei mexer o mouse, mas o cursor estava congelado. Teclado? Nada. Apertei o botão de desligar do gabinete. Nenhuma reação. Fiquei ali encarando minha própria imagem presa, com aquela sensação de que alguém tinha assumido o controle do meu computador e, pior, da minha câmera. A primeira coisa que pensei foi desconectar tudo da tomada. Puxei o fio com força e o monitor apagou de imediato. O silêncio do apartamento ficou pesado, como se tivesse um som agudo preso no ar. Fiquei parado por uns segundos, tentando me convencer de que era apenas algum vírus comum, desses que travam tudo e coletam dados. Respirei fundo e reconectei o cabo de energia. O monitor acendeu. Eu esperava ver a tela inicial, o carregamento normal. Mas não. A tela voltou exatamente no mesmo ponto. A janela com a minha webcam travada, mostrando o meu rosto com a mesma iluminação da sala. Aquilo não fazia sentido nenhum. Não tinha como o computador voltar para a mesma imagem se eu tinha cortado a energia completamente. Era como se o sistema tivesse sido sequestrado de alguma forma que eu não entendia. A janela piscou. Foi rápido, mas suficiente para eu perceber que agora havia uma mensagem sobreposta no centro, escrita num tom branco sobre fundo cinza escuro. Era curta, mas o suficiente para me gelar. Você quer jogar? Eu empurrei a cadeira para trás, arregalado, sentindo o coração subir pela garganta. Era absurdo demais. Tentei afastar o monitor, como se isso fosse me proteger de alguma coisa. A mensagem sumiu e outra apareceu no mesmo lugar. Se ganhar, eu libero. Se perder, você também perde. Aquela frase ficou brilhando por uns segundos longos, como se estivesse me observando. Era impossível, mas eu senti isso. A sensação de estar sendo observado não vinha da tela, vinha do apartamento inteiro, como se o ar estivesse atento. Tentei racionalizar. Talvez fosse um golpe, algum truque visual, um susto programado. Hackers adoram fazer pegadinhas para ver a reação de quem cai. Talvez fosse só isso. Alguém assistindo pelo outro lado, rindo da minha cara. Mas então a janela mexeu sozinha, como se estivesse viva. A câmera aproximou um pouco, dando zoom no meu rosto, mesmo sem eu tocar em nada. Eu levantei, nervoso, e comecei a andar pelo apartamento. Peguei o celular para tentar filmar a tela, mas quando apontei a câmera para o monitor,
A imagem do celular ficou preta. Tentei tirar foto. Mesmo resultado, como se algo estivesse bloqueando qualquer registro. Naquele momento, percebi que não era só um vírus. Era outra coisa. Algo que eu não sabia como explicar, mas que definitivamente não estava ali para brincar. Eu me aproximei da tela devagar, como quem se aproxima de um animal estranho. A janela pulsava como se estivesse respirando. De repente, a frase mudou de novo. Você tem até 10 minutos. Sem explicação, sem instruções, sem escolha. Só isso. A essa altura, eu já não sabia se a ameaça era real ou psicológica. Mas a ideia de alguém ter acesso à minha webcam, ao meu computador, ao meu ambiente, isso já era suficiente para transformar o medo em algo físico, uma forma de perigo que não dava para ver, mas dava para sentir. Eu não tinha certeza sobre o que aconteceria se eu ignorasse aquela mensagem, e sinceramente não queria descobrir. Fiquei ali, parado, olhando para minha própria imagem congelada. Eu tentava entender o que estava por trás daquilo, algum jogo estranho, algum desafio oculto, alguma armadilha. Mas a única coisa que eu sabia era que aquela contagem já tinha começado, mesmo sem aparecer na tela. E eu tinha de decidir o que fazer a seguir. Eu fiquei parado ali, respirando rápido, sem coragem de tocar no computador de novo. A tela parecia uma porta aberta para alguma coisa que eu não entendia. A minha imagem estava estática, mas a luz no meu rosto mudava levemente, como se alguém estivesse controlando a intensidade da câmera. Depois de alguns segundos tentando pensar com clareza, decidi me forçar a agir. Eu precisava entender o que acontecia dentro daquela máquina antes que fosse tarde demais. A primeira coisa que fiz foi desconectar o cabo da internet. Puxei com força, como se aquilo fosse cortar o contato imediato com quem estivesse do outro lado. Mas quando olhei de volta, percebi que a tela não tinha reagido de forma alguma. Nenhum aviso de conexão perdida. Nenhum erro. Nada. A janela continuava lá, exatamente igual, como se o computador nem precisasse de internet para sustentar aquilo. Foi aí que notei outra coisa. A minha imagem na tela não estava mais idêntica à minha postura real. Eu estava em pé, ao lado da mesa, mas na tela eu ainda aparecia sentado, as mãos na mesa, olhando para frente, como eu estava minutos antes. Era como se tivesse parado no tempo, mas não totalmente. O rosto no monitor tinha a boca entreaberta, como se estivesse prestes a falar algo. Me aproximei devagar. Cada passo parecia pisar em vidro. Quando cheguei perto, coloquei a mão na frente da câmera física. No monitor nada mudou. A minha mão não aparecia. Aquilo confirmou o que eu já temia. A imagem não era mais um reflexo da câmera. Era outra coisa. Um registro, um eco, ou talvez uma simulação. A tela piscou de novo. Agora surgiu um retângulo maior, como se fosse uma tela de videogame antigo, com uma estética suja, fundo preto e letras em vermelho escuro, quase afundadas no fundo. Não tinha título, apenas 3 palavras. Você está pronto? Eu senti meu estômago embrulhar. Não tinha botão para confirmar ou recusar. Era só a pergunta estampada ali, como se a própria máquina estivesse decidindo por mim. Eu toquei no mouse mais uma vez, mas ele ainda estava travado. Apertei o teclado, mas nenhuma tecla fazia nada. A CPU agora emitia um som constante e grave, como se estivesse forçando algum processo que não devia existir. Tentei pensar no que fazer. Chamar alguém? Eu morava num prédio com vizinhos silenciosos, gente que não falava com ninguém. Mesmo se eu gritasse no corredor, duvido que fosse aparecer alguém rápido o suficiente. E eu também não queria explicar aquilo para a polícia. Como eu ia contar que um vírus ameaçava a minha vida? Iam rir da minha cara ou achar que era piada. De repente, sem aviso, as letras desapareceram. Um novo texto surgiu, agora em branco brilhante. O jogo começou. Logo depois, uma contagem regressiva apareceu no canto inferior direito. 10 minutos. A mesma ameaça inicial, mas agora materializada. 9 minutos e 58 segundos. 9 minutos e 57. O relógio corria sem parar.
começou a tocar um som baixo. Não era música nem ruído. Era algo mais profundo, quase como um sussurro grave, mas digitalizado. O som parecia entrar direto na cabeça, mesmo em volume baixo. A tela exibiu uma nova frase. Encontre o erro. Apareceu uma imagem na tela. Era o meu quarto. A foto parecia ter sido tirada exatamente ali, naquela mesma noite. E aquilo foi o que me destruiu por dentro, porque a foto mostrava meu quarto na penumbra, mas com alguém parado atrás da porta. A silhueta era baixa, curvada, como se estivesse observando o quarto de dentro da sombra. Eu não tinha visto ninguém. Não tinha ouvido nenhum ruído. Mas a imagem estava ali, clara demais. O tempo marcava 9 minutos e 10 segundos. Meu coração começou a disparar de verdade. Eu dei um passo para trás, tentando entender se aquilo era real, se alguém realmente tinha entrado no meu apartamento sem que eu percebesse. Eu corri até o quarto, mas quando abri a porta num pulo, não tinha ninguém. Só o silêncio pesado que agora grudava no teto. Voltei para a sala ofegante. Na tela, a frase mudou. Você demorou. Não sabia o que isso significava. Mas não era bom. O relógio agora mostrava 8 minutos e 32 segundos. A tela trocou a imagem. Agora era a sala onde eu estava. A foto era claramente de segundos atrás, porque eu aparecia de costas, correndo para o quarto. Só que havia algo errado na minha imagem. No reflexo da televisão desligada atrás de mim, tinha uma sombra alta demais. Parecia uma pessoa, mas o corpo era esguio, muito mais do que o normal, como se tivesse sido esticado na edição. Só que não parecia edição. Parecia real demais. A próxima frase apareceu. Você está sendo observado. Eu senti uma fisgada no peito, como se o ar da sala tivesse ficado mais denso. O relógio continuava correndo. 7 minutos e 55 segundos. Eu tentei puxar a tomada de novo, mas quando toquei nos cabos, senti um choque leve, não forte o suficiente para machucar, mas forte o suficiente para me fazer soltar. Algo no sistema estava enviando energia para fora, não para o computador. Era impossível, mas estava acontecendo. Aquele vírus, aquele programa, fosse o que fosse, estava no controle absoluto. A tela mudou de novo. Agora mostrava uma terceira foto. A porta da entrada, tirada de perto, muito perto, como se alguém estivesse colado ali. O texto dizia, chegando perto. Meu sangue gelou. Eu virei para a porta de imediato, esperando ver alguém. Mas estava trancada. Parecia normal. Olhei pelo olho mágico. Nada. Nem luz do corredor. Só breu. Naquele instante, percebi que talvez o vídeo não fosse atual. Podia ter sido gravado minutos antes ou até horas. Ou pior, podia ter sido manipulado para me fazer acreditar que havia algo ali. Essa incerteza era pior do que ver a criatura de verdade. 6 minutos e 42 segundos. Voltei para a tela. A próxima instrução apareceu. Se errar uma vez, acaba. O jogo não fazia sentido. Não tinha regras claras. Não tinha chance real. Era como se a máquina estivesse moldando as regras conforme eu reagia. E a cada segundo que passava, eu sentia que tudo ao meu redor estava sendo monitorado. Não só pela câmera, mas por algo maior. Algo que queria me testar. O relógio agora marcava 5 minutos e 53 segundos quando uma nova foto surgiu. Dessa vez, era a minha nuca. A foto estava tão próxima que eu conseguia ver os fios individuais do meu cabelo. E eu não ouvi nada. Não senti nada. Nada encostou em mim. Mas a foto existia. E só podia significar uma coisa. Alguém tinha chegado a menos de 1 palmo de mim. Sem que eu percebesse. Eu engoli seco, sentindo minhas pernas ameaçarem falhar. Minha visão começou a ficar turva, não por desmaio, mas por puro pânico. Eu sentia que se piscasse por tempo demais, algo apareceria atrás de mim. O relógio marcava 5 minutos e 38 segundos, e a mensagem final daquele bloco apareceu na tela. O próximo passo decide tudo. Eu estava completamente travado, como se meu corpo já não respondesse direito. O relógio marcava 5 minutos e 37 segundos,
Cada segundo parecia mais curto que o anterior. O computador emitia aquele ruído grave, constante, que vibrava dentro da minha cabeça, como se estivesse conectado direto no meu sistema nervoso. Eu sabia que aquilo tudo podia ser uma encenação digital muito elaborada, mas tinha algo que escapava da lógica, algo que eu sentia fisicamente, como se estivesse me apertando por dentro. A tela mudou de novo. Agora aparecia uma frase simples, quase calma. Olhe para trás. Eu congelei. Literalmente. Senti minha respiração enroscar no meio da garganta. Eu não queria olhar. Meu corpo sabia que não queria. Tudo em mim dizia que virar não era uma boa ideia, mas não virar talvez fosse pior. O relógio marcava 5 minutos e 19 segundos. Eu não virei de uma vez. Fiz isso devagar, como quem abre a porta de um porão escuro. Primeiro o pescoço endureceu, depois virei a cabeça por alguns centímetros. Nada. Só a sala. Só o silêncio. Só o ar pesado. Depois virei o corpo inteiro, com o coração martelando de um jeito que fazia meu peito vibrar. A sala estava vazia. Não tinha ninguém ali. Mas havia algo diferente. A porta de entrada não estava exatamente no mesmo ângulo de antes. Nada gritante, nada impossível. Só alguns centímetros fora do lugar onde eu jurava ter visto. Como se tivesse sido tocada por alguém que não queria deixar evidência nenhuma. Eu travei olhando para ela por alguns segundos longos demais. Depois voltei para o computador, quase tropeçando. No monitor agora havia mais uma foto. Uma imagem nítida, precisa, de quando eu virei para olhar a porta. Mas a foto mostrava algo que eu não vi. Um vulto baixo, escuro, recuando para a sombra do lado oposto da sala. Parecia dobrado sobre si mesmo, como se andasse de um jeito estranho, desengonçado, mas rápido. A imagem mostrava exatamente o milésimo de segundo em que a coisa se afastou quando eu virei. A frase que acompanhava a imagem dizia: "Você não consegue ver." Eu respirei fundo, mas o ar parecia não entrar. Era como se metade do oxigênio tivesse desaparecido da sala. O relógio marcava 4 minutos e 58 segundos. A tela tremeu. Não piscou. Tremeu. Como se estivesse sendo empurrada por dentro. O rosto que aparecia congelado na interface da webcam começou a distorcer, apesar de ser a minha imagem de minutos antes. O sorriso se abriu milimetricamente, um movimento quase invisível, mas real demais para ser bug. Os olhos ficaram mais escuros, como se a sombra dentro deles estivesse aumentando. Eu encostei a mão no monitor de um jeito automático, sem pensar, como se quisesse empurrar aquilo para longe. A superfície estava quente, muito quente, quase queimando, mas eu não consegui soltar na hora. Senti alguma coisa vibrar sob meus dedos, como se tivesse algo se movendo atrás da tela. Soltei de imediato, instintivamente, recuando. A tela exibiu uma nova instrução. Etapa final. O relógio pulou para 3 minutos cravados, como se tivesse avançado sozinho. Como se quisesse apressar meu fim. A tela ficou preta. Por alguns segundos tudo ficou em silêncio absoluto. Sem som de CPU, sem ruído, sem ventilação. Nada. A sensação era sufocante. Depois, uma imagem surgiu. Um vídeo, na verdade. Era o meu apartamento. Mas agora gravado de vários ângulos diferentes. Ângulos que eu não tinha câmera nenhuma para captar. Um por cima da porta. Um do canto superior da sala. Um rente ao chão, observando os meus pés. O que me deixou ainda mais confuso foi perceber que nenhum daqueles vídeos parecia estar sendo transmitido ao vivo. Tudo tinha uma granulação idêntica, como se fossem arquivos pré-gravados, armazenados ali antes mesmo de eu puxar o cabo da internet. Era como se o invasor já tivesse tudo registrado muito antes daquela noite. O vídeo mostrava exatamente o meu caminho pela casa naquela noite, chegando do trabalho, tirando a blusa, mexendo no micro-ondas, abrindo o computador. Cada movimento, cada respiração, cada vez que eu cocei o rosto. Não tinha como aquilo existir. Não tinha como alguém ter instalado tantas câmeras sem que eu percebesse. Não tinha como estarem escondidas num apartamento tão pequeno e antigo. O vídeo pausou num frame.
Eu sentado na cadeira logo antes de clicar naquele primeiro anúncio estranho. A frase apareceu: "Você foi escolhido antes." Eu senti minha boca secar de um jeito desconfortável, como se estivesse comendo areia. Aquilo não era um vírus comum. Não era alguém brincando. Era algo preparado. Alguém tinha me observado por muito tempo antes disso começar. Alguém sabia cada movimento meu. O relógio marcava 2 minutos e 27 segundos. A tela mudou novamente. Agora, mostrava algo ainda pior. Era o corredor do meu prédio. A câmera parecia estar posicionada num ponto alto, filmando a porta do meu apartamento por fora. E no vídeo havia uma pessoa, ou algo que parecia uma pessoa, parada exatamente do lado da minha porta, curvada, como um animal tentando se equilibrar na postura humana, a cabeça inclinada de um jeito antinatural, e um dos braços era longo demais, quase alcançando a maçaneta sem esforço. A criatura se aproximou mais da porta. Eu pulei da cadeira e corri até a porta, bloqueando com o próprio corpo. O peito doía. O som do meu coração era tão forte que abafava qualquer outra coisa. Encostei meu ouvido na madeira. Nada. Nenhum som. Voltei para o monitor. O vídeo mostrava exatamente o que eu acabara de fazer. Eu correndo para a porta. Mas o ângulo era de dentro da sala, de trás de mim. Como se alguém estivesse ali gravando tudo. E eu não tinha visto ninguém. O relógio agora marcava 1 minuto e 49 segundos. A última fase apareceu. Se você abrir, morre. Se não abrir, morre. A escolha é o tempo. Eu não entendia. Não havia lógica. Não havia saída. Eu fiquei paralisado, tentando achar algum caminho, algum movimento que não fosse suicídio. Mas o relógio continuava descendo. 1 minuto e 32 segundos. 1 minuto e 29. Foi então que percebi algo que não tinha notado antes. A criatura, no vídeo, não tentava entrar. Não mexia na maçaneta. Só ficava lá, parada. Como se estivesse esperando. Como se o jogo não fosse sobre ela entrar. Como se fosse sobre eu me quebrar antes disso. Voltei para o computador. Toquei no monitor de novo, ignorando o calor. Bati nele. Apertei qualquer tecla, chacoalhei o mouse. Nada reagia. O relógio marcava 52 segundos. Foi nessa hora que a imagem congelou. Tudo parou. Até o som grave desapareceu. A tela ficou completamente estática. E no meio dela apenas uma frase: "Você perdeu." O relógio parou em 46 segundos. Eu senti minhas pernas falharem. Mas nada aconteceu. Nada invadiu o apartamento. Nada abriu a porta. Nada encostou em mim. Apenas silêncio. O monitor apagou sozinho. Depois ligou de novo e o sistema inicial finalmente apareceu. Como se nada tivesse acontecido. Como se fosse só um reinício comum. Eu fiquei ali, sentado, esperando alguma coisa, qualquer coisa, se mover. Mas nada aconteceu. Até hoje o computador funciona normalmente. A webcam continua coberta. Eu troquei todas as fechaduras. Mexi na instalação elétrica. Fiz tudo o que pude. Mas tem uma coisa que eu nunca consegui apagar. Na pasta de imagens, num lugar que eu juro não ter criado, existe um arquivo único, sem nome, sem data, sem extensão. E dentro dele, aquela última frase, repetida em silêncio: "Você perdeu." E foi isso que mais me destruiu. Não houve grito. Não houve arrombamento. Não houve criatura entrando. A verdade caiu sobre mim como um peso frio. O jogo nunca foi sobre morte física. Foi sobre medir reação, testar limites, registrar cada segundo de pânico. Eu não perdi porque fiz algo errado. Eu perdi porque reagi exatamente como ele queria. Gostou do relato? Comente de que cidade você está assistindo e se inscreva no canal. Em breve trarei relatos enviados pelos inscritos. Caso queira enviar o seu, as instruções completas estão na descrição do vídeo. Agora, vamos continuar com as histórias. Eu tinha parado de olhar o relógio fazia um bom tempo, mas sabia que já passava das 2 da manhã. Meu quarto estava iluminado só pela tela do monitor e a casa inteira estava silenciosa.
Era mais uma daquelas noites compridas em que eu tentava terminar um trabalho atrasado, forçando os olhos a continuarem abertos enquanto editava um vídeo chato para um cliente ainda mais chato. Nada fora do normal, pelo menos para minha rotina. O vento lá fora batia fraco, fazendo o telhado dar estalinhos de vez em quando. Eu sempre ignorei esses ruídos, mas naquela noite, por algum motivo, tudo parecia mais evidente. Talvez fosse o cansaço acumulado, talvez fosse só meu cérebro pedindo cama. Seja como for, eu estava ali, sentado com a coluna doendo e a vista ardendo, esperando o render terminar, quando chegou uma nova notificação de e-mail. Normalmente eu ignoraria. Dessa vez, não consegui. O assunto da mensagem dizia: acesso confirmando, sua cadeira na sessão está reservada. Parei o que estava fazendo. Arregalei os olhos, franzi a testa. Eu não lembrava de ter me inscrito em nada, nem participei de sorteio, evento online, nada do tipo. Meu trabalho não envolve plataformas de streaming diferentes, nem serviços desconhecidos. Minha vida digital é bem básica. Só que o assunto tinha algo nele que me incomodou de imediato. Era como se fosse algo íntimo, direcionado, mas ao mesmo tempo completamente aleatório. Cliquei no e-mail. Dentro havia só uma frase: você não pode perder o que pagou para ver. Eu recostei na cadeira tentando entender. A primeira coisa que pensei foi golpe. A segunda foi vírus. A terceira foi: apaga isso e vai dormir, Lucas. Mas tinha um detalhe que me deixava confuso. Eu não recebo muito spam. Minha caixa é bem limpa. E quando recebo, geralmente é coisa óbvia, tipo propaganda mal traduzida ou promoção falsa. Aquele e-mail era direto, simples e, justamente por ser tão simples, mais estranho. Abaixo da frase tinha um link curto. Um daqueles encurtadores genéricos, sem nome, sem descrição. Aquele tipo de coisa que qualquer pessoa normal evitaria. Eu deveria ter evitado. Juro que deveria. Mas já estava cansado demais, minha cabeça funcionando pela metade, e quando percebi, o cursor já estava em cima do link. Pisquei uma vez, respirei fundo e cliquei. Na mesma hora a tela ficou preta, sem barra de carregamento, sem ícone de navegador, só o breu. No canto inferior direito, por menos de um segundo, uma janela minúscula piscou. Era um aviso técnico, algo sobre sincronização e permissões. Piscou tão rápido que talvez eu nem devesse ter percebido. Mas hoje sei que foi ali que tudo começou. Foi ali que eles entraram. A primeira coisa que fiz foi tentar mexer o mouse. Ele ainda tinha luz, mas o cursor não aparecia. Apertei algumas teclas. Nada. Só quando comecei a levantar da cadeira, imaginando que o PC tinha travado ou reiniciado, a tela piscou e uma página estranha apareceu. Parecia ter saído direto dos anos 90. Layout quadrado, fonte simples, nada animado. Um fundo escuro, quase preto, com uma caixa de vídeo no centro. E do lado direito, um chat. As mensagens já estavam correndo, mesmo sem vídeo nenhum tocando ainda. Eram textos curtos, repetitivos. Alguns pareciam códigos, outros pareciam apenas excitação. Tudo muito frenético. Os apelidos dos usuários não eram apelidos comuns. Eram combinações de letras, números e símbolos, como se ninguém ali quisesse usar algo reconhecível. Abaixo da caixa do vídeo havia uma contagem regressiva. 000010. Meu estômago apertou sem motivo. Me aproximei da tela devagar. A casa parecia ainda mais silenciosa ao redor, como se todo o ar tivesse sido puxado para dentro daquele monitor. O relógio desceu para 9, 8, 7. Eu pensei em fechar a aba. Sério, pensei mesmo. Mas algo me travou. Talvez curiosidade. Talvez aquele pensamento idiota de só ver o que é e depois fechar. O contador chegou a 0. E o vídeo começou. Era uma imagem granulada, cheia de ruídos, como se tivesse sido filmada com uma câmera velha jogada num canto. A luz que iluminava a cena era avermelhada, mas não como filtro. Parecia vinda de uma lâmpada suja, fraca, em algum lugar apertado. O enquadramento era irregular. De vez em quando a câmera parecia tremer levemente, como se alguém respirasse perto demais dela. No começo não dava para entender o que eu estava vendo. Só sombras se movendo,
objetos indistintos, talvez uma parede ao fundo. Mas os sons, esses eu entendi. Passos arrastados. Uma espécie de barulho seco, como algo sendo empurrado no chão. Sussurros nervosos e algo que parecia choro abafado. Eu congelei. A saliva ficou presa na garganta. Meu peito começou a subir e descer rápido, como se eu tivesse corrido até ali. Eu não conseguia desviar os olhos. O chat enlouqueceu do nada. Mensagens surgiam tão rápido que pareciam flashes. Algumas traziam valores, outras pediam ações, outras comemoravam. Eu não entendia nada, mas entendia o clima. Aquilo era esperado. Aquilo era rotina para quem estava ali. Tentei fechar a aba. O mouse não respondeu. O teclado não respondeu. A tecla de desligar o PC não respondeu. Meus dedos estavam tremendo agora. Eu sentia que estava vendo algo proibido, algo completamente errado. Não era só ilegal, era uma violação. A transmissão continuou por mais alguns segundos que pareceram horas. Eu tentava olhar, tentava não olhar, tentava entender sem realmente querer entender. E quando finalmente o vídeo deu um flash e sumiu, meu corpo inteiro parecia travado. A tela voltou ao normal. O chat parou. A aba fechou sozinha. Eu fiquei ali, sentado, respirando fundo, as mãos suadas, o peito acelerado, como se tivesse sobrevivido a alguma coisa. Corri para os meus e-mails para pegar o link, mas a mensagem tinha sumido. Não estava na lixeira, não estava em lugar nenhum. Pensei em contar para alguém, mas quem acreditaria? Acabei chamando o Caio. Ele ouviu tudo, mas no fim só disse que provavelmente era vírus ou propaganda feita para assustar. E talvez eu tivesse deixado por isso mesmo, se não fosse pelo e-mail que chegou 3 dias depois. Mesmo assunto, mesmo formato. Mas desta vez, o que me gelou a espinha não foi o conteúdo. Foi perceber que o e-mail não era para mim. Não exatamente. Era para um Lucas, quase igual ao meu endereço, com uma letra trocada. Talvez por isso, a primeira mensagem tivesse caído na minha caixa. Talvez eu realmente tivesse visto algo destinado a outra pessoa. Eu fiquei encarando a tela por muito tempo antes de respirar fundo. E pela segunda vez, eu cliquei no link. O estranho é que mesmo sabendo que o e-mail não era para mim, o acesso abriu sem pedir login ou código. Talvez o sistema identificasse automaticamente quem clicava. Talvez aceitasse qualquer pessoa que tivesse o link, mas marcasse quem não devia estar lá. Isso explicaria por que fui tratado como intruso tão rápido. Quando o link abriu pela segunda vez, eu já sabia que não devia estar ali. A diferença é que, dessa vez, eu não estava apenas curioso. Eu estava nervoso, com aquela mistura de medo e obrigação. Eu precisava registrar tudo. Precisava provar que não estava ficando maluco. Precisava que alguém acreditasse em mim. A página apareceu com a mesma cara antiga e esquisita, e o chat parecia mais lento. Talvez fosse mais cedo, talvez menos gente estivesse conectada naquele momento. O vídeo ainda estava carregando, e a contagem regressiva não tinha começado. Parecia que eu tinha entrado antes do horário. Usei esse tempo para abrir um gravador de tela. Minhas mãos tremiam um pouco, mas consegui configurar para capturar tudo. Áudio, vídeo, até os movimentos do mouse. A janela ficou piscando por um segundo, mas funcionou. Eu respirava rápido demais. Tentei me acalmar puxando o ar fundo várias vezes, mas não adiantava muito. A contagem regressiva começou alguns minutos depois. Desta vez eram 20 segundos. Eu encarei aqueles números descendo devagar, como se fossem um relógio marcando não o início do vídeo, mas o fim de alguma coisa dentro de mim. A cada número, minha garganta ia ficando mais seca. Quando chegou em 0, o vídeo surgiu. A imagem estava ainda pior que da primeira vez. Não sei se era a fonte de iluminação, uma lâmpada fraca ou só a qualidade do equipamento, mas tudo tinha um aspecto abafado e irregular. Os sons vinham primeiro, passos, murmúrios próximos, como se alguém estivesse ajustando alguma coisa fora do enquadramento. Meu corpo inteiro ficou tenso. O chat reanimou como um enxame. As mensagens subiam rápido, mas agora eu estava prestando mais atenção. Não conseguia entender tudo.
Muitas abreviações, símbolos, números que pareciam valores, mas dava para sentir o padrão. Quem escrevia estava esperando por algo, ansioso, preparado, como se fosse um evento. Foi nesse momento que eu tive a pior ideia possível. Digitei no chat. Minhas mãos estavam suadas, mas consegui escrever. Isso aqui é o quê? Demorei uns segundos para respirar normalmente de novo. Minha mente gritava para eu apagar antes de enviar, mas já tinha ido. A resposta veio rápida demais. Novo? Engoli seco. Tentei soar casual. Só quero entender como funciona. Foi como jogar uma pedra num lago. De repente, várias mensagens começaram a subir. Algumas explicavam, outras só faziam piadas. Outras pareciam confirmar que eu realmente era novo ali. Eu tentava acompanhar, mas a sensação era de que ninguém queria explicar de verdade. Só deixar claro que aquilo tinha regras, participantes e que eu não fazia parte. Comecei a juntar informações. Eles falavam sobre gente com poder, gente com dinheiro de sobra, gente que paga pelo que quer ver. Falavam também sobre rodadas e escolhas. No meio disso, palavras repetidas como confirmado, limite, pedido, valor, apareciam o tempo inteiro. Aos poucos, eu fui entendendo o que não queria entender. Aquilo não era um vídeo antigo, não era conteúdo gravado, era ao vivo. E quem estava ali no chat podia interferir no que acontecia, podia pagar para isso, podia decidir. A transmissão começou a ganhar foco por alguns segundos e eu quase parei de respirar. Não dava para ver claramente, mas dava para ver o suficiente para sentir uma repulsa profunda, uma indignação misturada com nojo. Eu virei o rosto por um instante, tentando não olhar diretamente, focando apenas no som, no movimento das sombras. Meu estômago embrulhou. Meu corpo inteiro queria se afastar do monitor, mas eu estava travado. Continuei fazendo perguntas no chat, tentando arrancar mais detalhes. Algumas pessoas respondiam, outras pareciam irritadas com a minha presença. Foi nesse momento que percebi algo estranho. As mensagens começavam a ficar mais lentas. Antes eram como tiros de metralhadora, agora espaçadas. Achei que fosse minha internet, até ler a primeira mensagem que realmente me gelou. Quem é esse aí? Minha mão congelou sobre o mouse. Outras mensagens surgiram. Não está na lista. Não era para ter entrado hoje. Perguntas demais. Meu coração começou a bater tão rápido que doía. E então apareceu a mensagem que eu rezo para nunca mais ver na minha vida. Verifica o IP. Foi como se alguém tivesse me puxado de volta para a realidade. Eu apertei o botão de parar gravação tão rápido que quase derrubei o mouse. Fechei o navegador. Dessa vez, o cursor respondeu, mas a sensação de que estavam olhando para mim não saiu. Arranquei o cabo de rede da parede, como se isso fosse resolver alguma coisa. Como se me desconectar fosse me proteger de gente que claramente não era o tipo de pessoa comum da internet. Fiquei ali, no escuro, com a respiração acelerada e a boca seca, olhando para a tela apagada sem saber o que fazer. Eu me senti exposto, sentido, rastreado, como se eu tivesse aberto uma porta que devia ter deixado trancada. No dia seguinte, saí de casa cedo. Não dormi quase nada. Tomei banho tremendo. Sentei no sofá e fiquei encarando o chão por longos minutos. Depois peguei meu notebook, o pendrive com a gravação, e fui direto procurar ajuda. Mostrei tudo, expliquei tudo. Falaram para eu manter a calma, que iam investigar. Eu queria acreditar, de verdade. Saí de lá com a sensação de ter feito o certo, mas também com a certeza de que tinha mexido com algo grande demais. Por alguns dias, tentei voltar à rotina. Trabalhei menos, dormi mais cedo. Evitei entrar no computador à noite. Caio apareceu lá em casa dizendo que eu estava tenso demais, e talvez eu estivesse mesmo. Mas era impossível ignorar o que eu tinha visto. E então, 3 dias depois, quando eu acordei e peguei o celular, vi um novo e-mail na minha caixa de entrada, sem assunto, sem link, só uma frase. A gente não gosta de curiosos. Eu quase deixei o celular cair no chão. Meus dedos ficaram dormentes. Meu corpo ficou gelado. Eu tinha certeza absoluta de que aquele e-mail não era brincadeira. Mas o pior ainda estava por vir.
porque 2 noites depois, enquanto eu tentava dormir cedo, o som do meu computador ligando sozinho cortou o silêncio da casa como um tiro. E foi aí que eu percebi que aquilo não tinha acabado. Nem perto disso. O som do computador ligando sozinho me tirou da cama na hora. Era um barulho curto, mas alto o suficiente para me arrepiar inteiro. Eu tinha certeza absoluta de que tinha desligado tudo antes de deitar. Sempre desligava. Depois do que aconteceu, eu passei a checar 2, 3 vezes antes de dormir. Levantei devagar, sentindo as pernas trêmulas, torcendo para que fosse só algum erro do sistema. Tentei me convencer disso no caminho até o quarto, mas quando entrei e vi o monitor aceso, eu soube que não era um erro. A tela estava na minha área de trabalho, mas o cursor se movia, sozinho. Suave, como se alguém tivesse pegado remotamente o controle do computador e estivesse explorando meus arquivos. Senti a boca ficar seca. Meu coração batia tão rápido que eu podia ouvir. A primeira reação foi correr até o cabo de energia. Arranquei da tomada num puxão desesperado, quase derrubando o gabinete no chão. O monitor apagou num segundo e então eu fiquei ali parado, respirando fundo, sentindo meus pulsos latejarem. Sentei na cama, sem conseguir formar um pensamento claro. Minha mente só gritava a mesma coisa. Entraram no meu computador. Não era suposição, não era exagero. Aquele cursor se movendo sozinho não deixava dúvida. Quando consegui juntar coragem, chamei o Caio. Ele atendeu com voz de quem tinha acabado de acordar. Expliquei rápido, atropelando as palavras, e ele só disse: reinicia tudo de manhã. Tira o roteador da tomada. Pode ser acesso remoto. Fica offline. Desliguei sem responder nada. Fiquei ali, no escuro, segurando o celular com a mão trêmula. As horas seguintes foram lentas. Não consegui dormir mais. Toda vez que fechava os olhos, eu via aquela contagem regressiva, aquela imagem avermelhada, aquelas mensagens perguntando quem eu era. E pior ainda, aquele e-mail. A gente não gosta de curiosos. De manhã, tomei coragem e liguei o PC totalmente desconectado da internet. Rodei antivírus, verifiquei programas suspeitos, nada. Tudo parecia normal, como se eu tivesse inventado aquela cena. Mas eu sabia que não tinha. No fim do dia, recebi outro e-mail, desta vez com um anexo. Meu estômago virou na hora. Abri. Era uma foto. A foto tinha sido tirada do lado de fora da minha casa, do portão, em plena madrugada. A iluminação fraca vinha do poste da rua, mas dava para ver perfeitamente que era minha fachada, minha porta, minha janela. O horário no canto mostrava que a foto tinha sido registrada cerca de 2 horas após a transmissão da segunda noite. Eu não senti medo naquele momento. Senti pânico. Um pânico gelado e paralisante. Saí da frente do computador e fiquei andando pela casa igual um louco, checando tranca por tranca, janela por janela. Eu já não estava mais tentando ser racional. A sensação era de que eu estava sendo observado desde antes daquele segundo e-mail. Como se alguém tivesse vindo até minha rua, parado ali na frente e tirado aquela foto com calma, sabendo exatamente que depois eu iria ver. Naquela noite, nem toquei no computador. Deitei no sofá da sala com as luzes acesas e tentei dormir sentado. Não consegui. 2 dias depois fui chamado para dar mais informações sobre o caso. Entreguei tudo. A foto, o e-mail, a gravação, minha explicação do que tinha visto. Eles copiaram o pendrive, pediram acesso ao meu computador e fizeram dezenas de perguntas técnicas. Horário exato dos e-mails, metadados da foto, provedores usados, até minha rota de rede. Não mostraram surpresa em nenhum momento, o que só aumentou a minha. Pareciam já conhecer casos parecidos, e isso me deixou ainda mais inquieto. Eles me fizeram perguntas detalhadas, anotaram bastante coisa, e eu percebi que não estavam tratando aquilo como paranoia. Estavam levando a sério. Só que, ao mesmo tempo, deixaram claro que casos desse tipo eram difíceis. Envolviam jurisdição, camadas de anonimato, redes internacionais. Saí de lá sem uma resposta concreta. Nenhuma garantia, nenhuma proteção. Eles disseram que entrariam em contato. Não entraram. Liguei 2 vezes, mandei e-mail, até tentei voltar pessoalmente,
mas as respostas sempre eram vagas, como se o caso tivesse sumido dentro de algum setor que não podia ser citado. Esse silêncio institucional só tornou o outro silêncio, o deles, ainda mais sufocante. Quando voltei para casa, Caio estava na porta me esperando. Disse que tinha tentado me ligar e eu não atendi. Conversamos por um tempo e ele me sugeriu passar alguns dias fora. Talvez na casa dele, talvez em algum lugar onde eu não me sentisse tão exposto. Foi uma boa intenção, mas naquele momento eu não queria sair de casa. Eu queria entender o que estava acontecendo. Queria uma explicação lógica. Naquela noite, quando Caio foi embora, fiquei sentado no quarto, encarando meu computador desligado. A sensação de ser observado não passava. Abri a cortina devagar e olhei para a rua. Não tinha ninguém. Nem movimento, nem carros, nem passos. Voltei para a cama, fechei os olhos. Tentei respirar fundo e o celular vibrou. Era um número desconhecido, uma mensagem curta. Achamos você. Senti meu corpo inteiro gelar. Eu não tinha respondido nada. Não tinha clicado em nada. Não tinha feito absolutamente nada para expor meu número. Mas eles tinham. No dia seguinte, fui atrás de trocar o chip do celular. Mudei senhas, redes, roteador. Fiz tudo o que podia fazer sozinho. Caio me ajudou por videochamada, revisando cada configuração. Era desesperador admitir, mas eu tinha perdido a paz. Eu deveria ter aceitado dormir na casa do Caio, mas a ideia de mudar de ambiente me dava a sensação contrária. Parecia que se eu saísse dali, se eu me afastasse do pouco que conhecia, estaria me tornando ainda mais fácil de encontrar. Meu apartamento virou menos um lar e mais um bunker improvisado, frágil, mas previsível. E eu precisava desesperadamente de previsibilidade. Mesmo que eu mudasse tudo, a sensação de estar sendo monitorado não saía. E então, algumas noites depois, quando eu finalmente consegui dormir por exaustão, acordei com outra notificação. Dessa vez, não era e-mail. Era uma mensagem no próprio celular novo, um chip que eu ainda não tinha dado para ninguém. Foi aí que percebi que o problema não era o número em si, era o aparelho. Se eles tinham conseguido acesso ao computador, talvez tivessem comprometido o celular muito antes. Chip novo não mudaria nada se o aparelho já estivesse vulnerável. Você devia ter ignorado o primeiro link. Eu desliguei o celular na hora. Joguei em cima da mesa. Minhas mãos estavam tremendo tanto que precisei apoiar no encosto do sofá. Sentei no chão da sala e fiquei ali respirando devagar, tentando entender onde aquilo ia parar. Entendi uma coisa. Não era só virtual. Nunca tinha sido. Eles sabiam quem eu era, onde eu morava, o que eu tinha visto, e eu tinha denunciado. Passei as semanas seguintes praticamente sem sair de casa. Caio insistiu para eu ficar na casa dele, mas eu recusei. Eu não queria colocar ninguém no meio daquilo. Também evitei acessar qualquer coisa no computador além do básico. Vivia tenso, sempre achando que ia encontrar mais uma mensagem quando olhasse o celular. Sempre achando que ia ver alguém parado na rua, olhando para minha casa, esperando. Isso não aconteceu. Pelo menos, não do jeito que eu imaginava. O que aconteceu foi pior. Certo dia, ao acordar, percebi que não tinha recebido nenhuma nova ameaça. Nem e-mail, nem mensagem, nada. Isso durou 12 dias. 12 longos dias de silêncio absoluto. Eu deveria me sentir aliviado, mas era o contrário. Era como se um peso invisível tivesse descido lentamente sobre mim. O tipo de silêncio que parece esconder algo prestes a se mover. E na manhã do 13º dia, ao abrir minha caixa de e-mail, havia uma única mensagem não lida, sem título, sem link, sem foto. Só uma frase: a gente não esquece. Foi o suficiente para entender que não era sobre agora, era sobre sempre. Não importa quanto tempo passe ou quanto eu mude de número, de computador, de casa, o que eu vi não tem como desver. E quem estava atrás daquele site não é o tipo de gente que simplesmente desiste. Hoje eu vivo alerta. Eu durmo mal. Eu evito acessar qualquer coisa desconhecida. E toda vez que meu celular vibra, meu coração dispara. Porque sei que a qualquer momento, aquele silêncio pode acabar. E quando acabar,
Eles vão fazer questão de me lembrar que eu nunca deveria ter clicado naquele primeiro link.